noite a todos, sejam bem-vindos. As palestras públicas da Associação Médica Espírita do Maranhão acontecem sempre na última quinta-feira de cada mês. Aqui no auditório da sede do Conselho Regional de Medicina, a entrada é absolutamente gratuita e nós temos toda a nossa programação em nossos endereços de mídia social. As palestras públicas são gravadas e retransmitidas em nosso YouTube, da Associação Médica Espírita, em parceria com o programa O que é o Espiritismo. O tema desse mês, que é janeiro, são olhos, as janelas da alma. Essa terminologia é uma terminologia que os poetas já usam há muitos séculos passados. E, na verdade, isto tem a ver com um dos conceitos mais atuais que nós temos a respeito do conhecimento da matéria. Aquilo que nós concebemos nos modelos mais atuais, cosmológicos, sobre a existência da matéria, nos traz o entendimento de um conceito de ponderabilidade. Aproximadamente 5%, para ser exato, 4,9% de toda a matéria que existe e que hoje os nossos equipamentos mais modernos conseguem encontrar, nós chamamos de matéria bariônica ou matéria pesada. Matéria essa que é formada, doutora Kelly, basicamente por núcleos atômicos contendo prótons e nêutrons. E, em outras palavras, que nossos sentidos humanos têm a capacidade de identificar. Portanto, hoje, nesse instante, de tudo aquilo que nós já sabemos que existe no universo, apenas 4,9% deste total, os sentidos humanos têm a capacidade de perceber. 68,3% é formado por energia escura, 26,8% é formado por matéria escura e os sentidos humanos não têm a capacidade de conseguir lhes identificar. Grosso modo, de tudo aquilo que existe, só podemos identificar 4,9% da realidade. Então, o que nós chamamos de realidade é apenas 4,9% do todo que, nesse momento, nós concebemos. Se isso já é um dado alarmante, porque nos faz entrar em contradição com todos os nossos conceitos e paradigmas que criamos ao longo de todo o desenvolvimento de nossa civilização judaico-cristã ocidental, afinal de contas, nós estamos dando opinião a respeito de 4,9% do todo. E como 4,9% do todo, doutora Bernadette, não representa a maioria, nós estamos tomando uma amostra como sendo o representante da maioria. Essa matéria bariônica, além da matéria escura e da energia escura, tem um comportamento repulsivo. Então, o universo está em constante expansão. Do que se depreende que, se hoje nós conseguimos identificar 4,9% de tudo que existe, daqui a algum tempo iremos perceber ainda menos, porque o universo está em expansão. Então, esse primeiro momento é importante para que a gente entenda que nem sempre aquilo que nossos sentidos físicos conseguem perceber representa um todo da realidade, dos conhecimentos, dos fatos e, em última análise, da própria vida. Daí, algumas passagens que vão nos entremear a apresentação. Antoine de Saint-Exupéry, em sua obra magna, o Magnus Opus, que é o Pequeno Príncipe, já dizia que o essencial é invisível aos olhos e que só se pode ver com o coração. Vocês acabaram de ver que não se trata de uma afirmação poética, mas de uma afirmação
puramente física. Ainda nessa contextualização de ponderabilidade daquilo que a gente consegue perceber, de uma forma geral, o homem consegue identificar, analisar e processar aquilo que ele consegue manipular, aquilo que ele consegue ver, aquilo que ele consegue ouvir, aquilo que ele consegue perceber por suas unidades de sentido. E tudo aquilo que ele não consegue, ele considera que não existe. Afinal de contas, não é tangível. Então nós imaginamos que toda a nossa vida e que toda a existência apenas se resume àquilo que é tangível pelo homem. E nós acabamos de ver que tangível pelo homem é apenas 4,9% do universo como hoje nós o conhecemos. Então, antigamente, nós utilizávamos a terminologia de quintessenciar como algo tão sublime, algo tão vaporoso, algo tão efluvial, que nós não conseguíamos definir na qualidade daquilo que nós concebemos como matéria. Muitas vezes, na doutrina, nós temos em nossas obras básicas terminologias a respeito do espírito ou do perispírito, colocando como energia quintessenciada. Pois bem, meus irmãos, hoje em ciência nós temos aquele conceito, quarta essência, que tenta ligar as propriedades tanto de matéria como de energia escura. Eu vou voltar 2 slides, que representam quase que o todo do universo que nós conhecemos. A quarta essência, através do Gard Chaplin, faz a análise e a interpretação das propriedades, tanto da energia como da matéria escura, em uma só propriedade, em uma só estrutura. E onde entra o olho nessa história? A mais ampla, a mais rica forma de interrelacionamento das paisagens internas com as paisagens externas é dado através do sentido físico da visão. E o nosso olho tem como propriedades a detecção e análise de fontes de luz visível e a percepção visual propriamente dita. E como acontece essa atividade do olho? O olho ele absorve a luz através de alguns compostos orgânicos, chamados de polienos, que apresentam ligações duplas, seriadas, em sua estrutura molecular. E essas ligações duplas, são ligações pi, que conferem maior solidez na estrutura de arcabouço molecular estrutural dos polienos, elas podem ser quebradas. E quando elas são quebradas, esses compostos passam por um processo chamado isomerização. E aí eles giram no sentido em que o isômero lhe vai fornecer a possibilidade. Nesse particular, é a própria luz quem vai ser responsável por uma dessas quebras e vai transformar um isômero cis em um isômero trans, e aí a gente vai ter a perspectiva da luz. Mas vejam o que o poeta fala. O olho tem essa capacidade, mas o amor acrescenta uma preciosa visão aos olhos. Palavras de Shakespeare. Como acontece esse processo de visão? Dentro do nosso olho, nós temos neurônios especializados, chamadas células fotorreceptoras. E, grosso modo, nós temos 2 grandes populações de células fotorreceptoras. Nós temos as células do tipo bastonete, que representam aproximadamente 100 milhões de células em cada um dos nossos olhos, e os cones, que são responsáveis por uma visão central, que representam mais ou menos 3 milhões de células dessa população. Então, os bastonetes nos dão uma visão
mais ampla, mas com menor qualidade, é como seria a visão noturna, e os cones nos dão a visão de detalhes, a visão central, a visão mais específica. O processo de visão acontece quando a gente estabelece justamente a quebra da molécula da rodopsina em opsina e retinal. E quem faz isso, como falei ainda há pouco para vocês, é a influência do raio luminoso. Então, o raio luminoso, ele quebra uma ligação π daqueles polienos. Quando existe essa quebra, a estrutura molecular gira em torno de si própria. E ao invés de eu ter o isômero cis-retinal, eu passo a ter o isômero trans-retinal. E dessa forma nós temos o estímulo para que o cérebro perceba a sensação de luz. Então, na verdade, a visão é uma sensação. Olha que coisa mais maluca, doutora Kerr. Nós temos 2 olhos. Se a senhora, nesse instante, olhar para meu rosto e a senhora ocluir com uma de suas mãos um dos seus olhos, a senhora vai ter uma visão completa de meu rosto. Se a senhora fizer o mesmo com outro olho, a senhora terá uma outra visão completa do meu rosto. E essas visões são independentes. Mas quando a senhora está com os 2 olhos abertos, a senhora forma uma terceira imagem, que é justamente a imagem que nós lidamos no dia a dia. Então, na verdade, nós temos 2 olhos, mas nós vemos pelo menos 3 imagens. Porque o processamento da imagem é o processamento quase que exclusivamente cerebral, a gente vai ver daqui a pouco. Portanto, a rigor, a visão é uma impressão dos nossos sentidos. Nós somos impressionados por nossos sentidos e definimos aquilo que nós consideramos como sendo a nossa visão. Observe que coisa mais maluca ainda. Todos estamos aqui nessa sala, nesse instante, encarnados e desencarnados, assistindo a essa apresentação. Mas cada um está assistindo de uma forma diferente a mesma apresentação. A rigor, cada um está tendo, de seu ponto de vista, um conjunto de imagens que vai criar aquilo que nós chamamos de realidade. E cada um de nós nessa sala está gerando uma realidade distinta do colega de lado. Para que se perceba como, na verdade, os nossos sentidos apenas nos impressionam. Eles não representam uma única realidade. Cada um de nós vê aquilo que dá conta de ver. Em João, capítulo 8, versículo 12, o Cristo, através de seu evangelho, nos diz que é a luz do mundo. E é justo essa luz que nós precisamos adestrar os nossos sentidos físicos através da elaboração do estudo e da disciplina de nosso espírito a conseguir verdadeiramente identificar e dizer que temos olhos de ver, como o próprio Mestre Jesus já nos alerta em suas parábolas. Portanto, na verdade, a impressão da visão, a impressão do estímulo visual, se processa com a quebra de ligações duplas, quebra de ligações π, o giro molecular, e aí o cérebro passa a ter a sensação de visão. Observe como muitas vezes a nossa mente tem a capacidade de gerar situações que não representam necessariamente a realidade, mas aquilo que nosso cérebro quer enxergar, ou que está capacitado para identificar. Se nesse instante, meus irmãos, eu mostrasse para vocês algum objeto, enfim, vamos imaginar que sem esse microfone aqui,
eu lhes mostrasse esse objeto e perguntasse para vocês o que era. O que é isso? O que é esse objeto? Com absoluta certeza, todos vocês vão me dar todas as características físicas. É sólido, tem mais ou menos tantos centímetros, o formato, a cor. E aí depois eu vou dizer, gente, isso daqui é o apoio, é o pé do microfone. A partir do momento que eu tiver falado isso, o cérebro vai entender que esse objeto tem essa finalidade e, por preponderância, todas as vezes que ele vir algo parecido, ele não vai precisar elaborar todo o conhecimento a respeito das características físicas do objeto. Ele automaticamente já vai dizer que se trata de um apoio de microfone. Então, na verdade, nós só conseguimos enxergar aquilo que nós temos capacidade de compreender. Tudo aquilo que nós não temos capacidade de compreender, o nosso cérebro não permite que nós consigamos enxergar. Logo, o processo de visão é um processo educativo, em que quanto mais eu aprendo, quanto mais conhecimento eu tenho, mais capacidade eu tenho de entender o que os estímulos ópticos trazem para as minhas estruturas sensoriais. A visão nos primatas, ela começa a desenvolver em aproximadamente, um pouco mais, que 30 áreas visuais diferentes no córtex cerebral. O processamento de uma só imagem, passando nos primatas por 30 centros diferentes. É um processamento atrás de outro processamento. E a gente vai, então, com isso, enriquecendo o nosso conhecimento para entender o que nós estamos vendo. Os homens já têm um córtex cerebral função específica. Determinados tipos de informações visuais, elas vão ser especificamente processadas em áreas distintas do nosso cérebro. João, novamente, nos traz uma contextualização importante a respeito. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Quem não ama, não o conhece, pois Deus é amor. Se nós voltarmos à citação anterior evangélica, e trouxermos para o contexto da compreensão de visão, o próprio João, no capítulo 8, versículo 12, vai dizer: eu sou a luz do mundo. E a gente acabou de entender que os olhos são responsáveis pela detecção e análise da luz visível. Então, olhos, detecção e análise da luz visível. O Evangelho do Cristo é a luz do mundo, é a luz visível. Mas esse Evangelho do Cristo, que é a mensagem, em última instância, de Deus, só pode ser conhecida quando nós estamos abastecidos da capacidade de processar em nível cerebral aquilo que nós estamos identificando. E para nós podermos enxergar e entender essa luz, é preciso que nós tenhamos conhecimento a respeito do amor. Sem o amor não enxergamos. E não enxergamos por um motivo simples. Porque, tal como Sócrates diz, nós nem nos conhecemos. Antes de chegar ao cérebro, os sinais visuais são triados. Isto é, eles são analisados. A gente vai ver o que serve e o que não serve. Em várias camadas de células nervosas. Então, a partir do olho até a gente chegar ao cérebro, nós temos fotorreceptores, células bipolares, células ganglionares e então no cérebro.
Então vejam quantas informações são analisadas e em quantas etapas de análise nós vamos analisar cada uma dessas informações até que a gente defina a visão que a gente tem. Ah, Amaral, mas isso é muito devagar, vai ser processado em cada uma dessas etapas, isso dura femtosegundos. O que são femtosegundos? É 10 elevado a menos 15 de um segundo. Isso acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro nós analisamos inúmeras vezes tudo aquilo que nós nos permitimos ver. Por isso que livros, mentes e guarda-chuva somente servem se os abrirmos. Olha como acontece o processamento da imagem. Só dentro da retina são 3 níveis. Fotorreceptores, depois células horizontais e bipolares, depois células ganglionares e a mácula. Isso só na retina. Nós estamos vendo aí 5 padrões celulares de neurônios que analisam a imagem dentro da retina. Aí, essas imagens vão ser todas separadas em fragmentos, como aqueles pixels que nós temos nas nossas televisões. E depois eles vão ser reconstituídos fragmento por fragmento nos núcleos superiores. O córtex visual primário estriado tem aproximadamente 2.500 módulos, doutora Patrícia, com 150 mil neurônios cada. E cada uma dessas estruturas processa a imagem que nós vamos formar no final. E isso dura femtosegundos. Nós somos ensinados a enxergar. O nosso cérebro literalmente escolhe o que é que nós vemos. Então, se eu aprender que a roupa da doutora Kerr é amarela, embora eu tenha inúmeras cores, eu vou passar o resto da minha vida dizendo que a roupa da doutora Kerr é amarela. Se eu aprender, doutora Roseli, a separação de bem e mal, eu vou passar o resto da minha existência separando o que é bem do que é mal. Se eu aprender o que quer que seja que me seja passado e não passar por um crivo de análise do bom senso, literalmente eu só vou enxergar o que me for transmitido que é possível. E justo dessa forma, nós podemos fazer com que as pessoas vejam só um pouquinho da vida. Só aquilo que nós permitimos que elas vejam. Doutor Odete, se eu lhe bombardear diariamente, dizendo que o mundo está péssimo, terrível, que tudo na vida está por se acabar, que nada esteve tão mal como está agora, e a senhora se permitir aceitar esse conhecimento, o seu cérebro e seus núcleos superiores vão analisar tudo aquilo que a senhora vê a partir dessa premissa básica, de que tudo está ruim. E, portanto, por autossugestionamento, a senhora vai dizer que o mundo está ruim. Daí esse evangelho do Cristo ser um evangelho de revolução. O entendimento de Jesus, para nós, insisto, civilização judaico-cristã ocidental, ele ainda, Souza, anda em uma dicotomia de extremidades. Muitos de nós ainda têm a imagem do Cristo, a imagem de Jesus, Messias,
que viria a ser para os judeus o Mexiá, o conquistador guerreiro, que libertaria os judeus do domínio dos invasores que na época eram os romanos. Era o líder guerreiro. A compreensão filosófica grega nos traz a perspectiva do Christos, que representa o libertador, o ungido, aquele que nos vai trazer a verdadeira liberdade, que é o conhecimento. Ainda hoje, 2020, George, lutamos contra essas duas imagens dentro de nossas formações atávicas. Mexiá, de um lado, Christos, do outro. E a gente ainda fica esperando aquele que vai trazer a paz para a minha vida. Oh, meu Pai, vivo só problemas, doutora Bernadette. Preciso que o Senhor, libertador guerreiro, venha e solucione os problemas de minha vida. Vejam como essa formação se impregna em nossa capacidade de análise, Souza, e de perspectiva. A tal ponto que eu acabo gerando minha relação com Jesus e, por extensão, a minha relação com Deus, quase que numa relação petitória. Eu não consigo interpretar que Deus é o Pai. Eu consigo interpretar que Ele é o provedor. Eu preciso disto. Eu preciso daquele emprego. Eu preciso daquele cônjuge. Eu preciso daquela casa. Eu preciso da minha saúde. Então é como se a minha relação é a minha relação com o provedor. Eu perco a minha intimidade com o Pai. Eu deixo de entender que, na perspectiva de Deus, o eu está dentro. E da mesma forma como eu estou dentro de Deus, Deus está dentro de mim. E, portanto, não há nenhum tipo de relação de desconhecimento. Absolutamente nada por que passamos está ao largo do conhecimento do Pai a respeito. Não é necessário que nós nos lamuriemos repetidas vezes, George, naquilo que nós consideramos como oração, mas que na verdade são apenas lamúrias diárias. E aí está o cerne da pergunta. E aí está o cerne do processo. Porque, doutora Bernadette, para que eu possa encontrar Deus em mim, eu preciso entender que eu faço parte da criação. E que o próximo que Jesus me passou é aquele que se parece comigo. Não necessariamente que é da minha família consanguínea, mas é o próximo que é da minha raça humana. E que eu preciso compreender que eles também são a própria criação. Eu preciso procurar Deus em cada par de olhos, Jorge. Porque só dessa forma eu vou conseguir expandir o meu entendimento do que é Deus. Senão eu só vejo Deus com os meus olhos. Eu não vejo com o conhecimento. Portanto, meus irmãos, a luz é o processo. Quem nos faz chegar a Deus é a luz. A Bíblia nos traz, Souza, inúmeras passagens em que nós somos chamados de filhos da luz, doutora Bernadette. E vós sois filhos da luz. Porque sem luz, nós não temos como enxergar. A luz, a rigor, ela é apenas uma emissão fotoelétrica.
nós temos partículas ou ondas, de acordo com a perspectiva, e quando nós oferecemos um pacote de energia, que nós chamamos de quantum, para que um elétron mais próximo do núcleo atômico se afaste do núcleo e passe para uma camada mais externa, em que ele necessita de maior energia para lá estar, essa energia não é do elétron, ele recebeu do meio. Então ele precisa devolver essa energia para o meio. E uma das formas de ele devolver essa energia para o meio é sob forma de energia luminosa. Então os fótons são quantos de luz que um elétron devolve quando sai de uma camada mais externa e volta para uma camada mais interna do núcleo atômico. E apenas uma parte desse espectro de luz que os fótons emitem é capaz de ser percebida pelo sentido físico da visão humana. Então, vamos embora bagunçar um pouquinho mais a cabeça. Estou achando todo mundo muito calado. Sexta-feira, quinta-feira à noite, ar-condicionado, não sei se esse silêncio já não é um processo de autonarcose, né, doutora Patrícia? É uma autonarcose já preparadora do sono reparador que vem mais tarde, né? Somente, doutora Bernadette, 4,9% do universo é composto por um tipo de energia que os sentidos físicos humanos têm a capacidade de perceber. Matéria bariônica. Só que o espectro eletromagnético da luz só nos permite uma faixa extremamente estreita que tem a capacidade de excitar as células de nossa retina. Então, a faixa de luz visível dentro do espectro de luz é uma faixa extremamente estreita. Ou seja, desses 4,9% do que é possível a gente enxergar, a gente não consegue enxergar nenhum por cento. E a gente vive dentro de uma realidade que nós imaginamos, criada pelos conceitos que nos foram oferecidos e raramente por aquilo que nós geramos. Daí vivermos hoje em um tempo, George, do senso comum e não do bom senso. E enquanto vivermos um senso comum, seremos apenas cobaias de experimentos daqueles que querem, de alguma forma, controlar o nosso pensamento. E aí eu vou acreditar em todo tipo de informação que me chegar, porque eu não passo pelo crivo da análise pessoal. E aí eu vou acabar acreditando, doutora Bernadette, que o mundo está ruim. Que tudo vai se acabar. Que dessa vez não tem mais jeito. Auto fake news, né? Sou eu mesmo que crio a partir dos conceitos que me foram passados. Então veja que loucura, né? A gente achando que a gente era dono da cocada preta, que a gente estava enxergando tudo, sabendo de tudo, entendendo tudo. A fonte mais familiar de luz que nós temos é o Sol. E a retina humana se adaptou para esse padrão de intensidade dentro do comprimento de onda que o Sol nos oferece. Então, nós só enxergamos o que enxergamos porque nós vivemos nesse sistema solar com o padrão de Sol que nós temos. Ou seja, nós somos adaptados a enxergar o que nós enxergamos por esse astro-rei, por esse astro maior, que nos oferece o equilíbrio do sistema interplanetário solar. A radiação mais intensa do Sol está dentro justamente dessa região visível do espectro eletromagnético da luz. Amaral, tu falaste tanto de luz, de olho. Eu acabei de descobrir que isso daí é complicado de entender. Calma. O olho é simples. A parte mais gostosa vem aí. Eu acabei de dizer que o olho é só um instrumento.
quem efetivamente define a nossa visão é o nosso cérebro. E dentro do nosso cérebro nós temos hoje, profundamente arraigado e já muito bem compreendido pelas ciências médicas, um conceito chamado neuroplasticidade. Neuro, obviamente, de sistema nervoso, e plasticidade que vem do grego plastikos, aquilo que é moldável, aquilo que eu posso manipular. Então o cérebro sistema funciona como um sistema, doutora Patrícia, metamodal. O nosso cérebro, doutora Patrícia, tem a capacidade de mudar, tem a capacidade de se adaptar à mudança e tem a capacidade de se moldar dentro da mudança que ele concebe como sendo verdadeira. Tanto em nível estrutural como em nível funcional. Ou seja, os novos conhecimentos têm a capacidade de alterar funcional e anatomicamente o funcionamento do meu sistema nervoso central. A rigor, novos hábitos têm a capacidade de criar sensações de novas realidades. Sejam essas realidades virtuais, sejam essas realidades reais. Isso acontece, insisto, não apenas em nível físico, molecular, mas também em nível comportamental. Da forma como o nosso sistema nervoso se interrelaciona com ele. Isso acontece tanto em nível de sinapse, como em circuitos, formando um novo mapeamento cerebral. Os novos conhecimentos têm a capacidade de gerar todo um novo mapeamento de circuitos elétricos neuronais cerebrais. Logo, a gente só enxerga aquilo que a gente já está preparado para ver. É preciso primeiro o conhecimento ser adquirido para que depois eu possa usufruir do que esse conhecimento pode me oferecer. E a neuroplasticidade, meus irmãos, não acontece só em crianças, acontece em adultos também. O tempo inteiro na nossa vida. Existe plasticidade tanto em nível de córtex cerebral como a própria neurogênese, formação de novos neurônios. Isso acontece não apenas em zonas subventriculares e subgranular, como também em células estaminais neuronais adultas. Obviamente que no jovem, isso acontece de uma forma mais rápida. A gente tem a capacidade de formar novos neurônios ou novas sinapses, doutora Bernadette, aproximadamente em 8 semanas no jovem. Então o conhecimento chega, doutora Ildete, e eu tenho a capacidade daquele conhecimento, de acordo com o nível de penetração dele, gerar formação de novas inter-relações entre células neuronais em 8 semanas, quando eu sou jovem. Mas uma série de condições vinculadas ao nosso processo de envelhecimento, como o estresse crônico e a depressão, tem a capacidade de inibir esse processo. Então, aquele ditado antigo que diz que o macaco velho não aprende truque novo, só se o macaco velho, doutora Bernadette, estiver com estresse crônico ou com depressão. Porque se o macaco velho não tiver com estresse crônico nem depressão, ele tem capacidade de gerar novas formações de células. E até então, George, isso era um tabu para a medicina. Nós imaginávamos que nós nascíamos com um determinado número de neurônios e que esses neurônios iriam morrendo dia após dia. Não é isso, doutora Roseli? E a gente, ao final de nossa encarnação, teria já um quantitativo de neurônios bem pequeno. A ciência mostra o contrário. Isso aqui que eu vou mostrar para vocês, doutora Ildete, é um vídeo absolutamente espetacular para a medicina. Vocês vão presenciar nesse vídeo a formação, doutora Bernadette, de novos neurônios. Então eu quero que vocês prestem atenção, são 16 segundos de vídeo.
para que vocês vejam em tempo real, obviamente em tempo real de quando o vídeo foi gravado, a formação de prolongamentos neuronais, de sinapses e de próprias células nervosas. Vejam, isso é no homem. Isso é no homem. Isso é espetacular. Isso é realmente fantástico. Totalmente, totalmente. Totalmente. De tudo e mais alguma coisa. De tudo e mais alguma coisa. Lembra daquela história não posso? Tudo posso naquele que me fortalece. Que história é essa que eu não posso? A neuroplasticidade, então, ela envolve circuitos elétricos cerebrais, gerando, através de fatores de crescimento, aumento de expressões genéticas, e o cérebro maduro é altamente receptivo a novos desafios. Portanto, se nós nos permitirmos novos hábitos, nosso cérebro tem a capacidade de compreender e de se adaptar para essa nova realidade. Para essa nova realidade. Logo, aquilo que nós espíritas chamamos de conhecimento de vivências passadas, representam, na verdade, memórias implícitas que estão dentro daquilo que nós conhecemos como subconsciente. E que nós podemos acessar se nós tivermos os mecanismos de acesso apropriados. Nós somos frutos de uma construção, não apenas dessa reencarnação, mas de inúmeras outras. E nós podemos acessar todo o conhecimento que nos for relevante e vinculado às nossas vivências anteriores, desde que haja finalidade útil no processo. A plasticidade neuronal não é homogênea e ela depende da interação do indivíduo com o ambiente. Eu preciso, doutora Bernadette, querer. Não dá para os outros quererem por mim. Se eu quero realizar a reforma íntima, se eu quero me transformar no novo homem, no novo ser, não adianta que aqueles que me amam queiram isso por mim e eu não queira. Porque todo esse processo é um processo ativo. O livre-arbítrio é que nos permite tomar essa decisão de querer mudar. Nós somos capacitados para tal. Mas nós não vamos mudar se nós não quisermos mudar. E isso acontece não apenas em nível espiritual, como também acontece em nível do corpo carnal. É necessário o firme desejo consciencial de que eu faça algo diferente. Do contrário, eu apenas vou repetir conhecimentos anteriores. E não vou ter resultado novo algum. Grande parte da apreensão da realidade depende da informação visual. É o sentido de maior interação sensório-motora. Inclusive, Souza, eu defino o que eu quero olhar porque eu mudo a direção do meu olhar, modificando através da ação muscular de músculos que estão no entorno do olho, para onde o olho vai se virar. Então, eu também defino o que é que eu quero, doutora Patrícia. Olha, é tudo escolha. E a responsabilidade pela escolha é exclusivamente individual. Os outros me fizeram sofrer. Como? Como? Se você não permitir que isso aconteça. É preciso que nós permitamos que algo aconteça para que algo aconteça conosco.
Do contrário, não vai acontecer. Não me recordo se é Gandhi ou se era o Dalai Lama, eu acho que era Gandhi, que dizia que ele não iria permitir que ninguém pisasse com os pés sujos em sua consciência. Eu não vou permitir que toda e qualquer informação eu absorva. Embora eu saiba que existam múltiplos sinais e formas diferentes de eu estimular subliminarmente a compreensão de realidade. Então vamos imaginar, se eu saio daqui e vou para casa, sintonizo o rádio do meu carro, em alguma emissora que comenta só tragédias, o que eu vou estar permitindo subliminarmente? Que eu entre em sintonia com aquele padrão de vibração. Quando eu entro em sintonia com esse padrão de vibração, existem vários outros padrões de vibração que vibram em frequências semelhantes e que vão entrar em sintonia comigo. Então, quanto mais eu me acostumo com aquilo que é equivocado, aquilo que não é edificante, mais aquilo que não é edificante entra em contato comigo. Porque é uma escolha minha. Foi eu que permiti. Ah, foi o obsessor que me fez mal. George, o obsessor está me fazendo mal. Meu irmão, dá paz para teu obsessor, para os teus obsessores. Dá paz para ele, ele não tem responsabilidade sobre as tuas escolhas. Dá pena do obsessor, que eu nunca chamei de obsessor e sim de personal trainer. Ah, Amaral, isso daí é muito espiritual e está falando que a gente pode criar um novo mundo. Se de repente eu disser que eu quero ser feliz, eu posso construir dentro de mim essa felicidade. Quer dizer que se eu quiser amar, eu posso aprender a amar amando, exercitando o amor. Porque isso é uma capacidade intrínseca do corpo. Eu vivo dentro da realidade que é possível eu viver a partir dos conhecimentos e da compreensão que eu tenho. E se vocês estão achando que isso daí é só moral ou espiritual, Souza, isso já tem uso comercial, meu irmão. Atualmente, nós estamos na crise de morte dos smartphones. Todo mundo tem smartphone, né? Eles estão em crise de morte. Eles vão desaparecer. Porque eles têm uma certa dificuldade para que você manipule. Então estão surgindo, já tem vários, mas estão surgindo aparelhos que nós chamamos de utilizáveis, ou wearables, que como tem um uso absolutamente intuitivo, é mais fácil eu utilizá-los do que usar o próprio aparelho de celular. Então os celulares, esses smartphones, eles estão acabando a vida deles. Porque a gente não é viciado no celular. Vocês acreditam? Nós somos viciados na internet das coisas. E o celular nos oferece a internet das coisas. Isso representa, Domingos, um mercado de 6,5 trilhões de dólares em projeção para o ano de 2024. Sabe aquela história de hoje em dia tudo a gente ir lá no celular pedir, conseguir pagar a conta, pedir o sanduíche, fazer a encomenda da medicação, enfim. Realizar múltiplas transações, transferir documentos, saber da vida de Deus e o mundo. Mesmo que a vida de Deus e o mundo não represente para nós absolutamente nada de relevante, pagar a mensalidade da AME. Então, na verdade, nós temos hoje em dia o conceito de realidades expandidas. Nós temos dois tipos de realidades expandidas. A realidade aumentada, em que a gente sobrepõe uma imagem a uma imagem real, e nós temos a realidade virtual, em que nós temos apenas imagens virtuais que nos são oferecidas. Atualmente, nós temos alguns displays chamados de screenless,
que não tem telas, que nos oferecem imagens virtuais. A Microsoft tem um óculos de realidade virtual chamado HoloLens, que nos traz, ele se adapta à nossa cabeça, nos traz uma realidade completamente virtual numa tela que fica próximo dos nossos olhos. E aí a gente acaba acreditando que tudo aquilo representa a realidade. Porque nós somos induzidos a acreditar que aquilo é real. E se a gente está achando que isso é pouco, a terceira geração é de interface sináptica. Então esses aparelhos eles vão entrar em contato com nossas sinapses e transmitir a informação diretamente sem haver a necessidade dos órgãos da visão. Então nós vamos literalmente viver dentro da Matrix. Aquilo que nos for oferecido, eu vou acreditar. Está chegando direto no meu cérebro. E meu cérebro não tem parâmetro de seleção de coisa nenhuma. Eu transformo meu cérebro no estômago de um adolescente que come tudo e qualquer coisa e não faz nenhum tipo de análise. Tudo que chega para mim eu aceito e assimilo. Meus irmãos, essa palestra, na verdade, é uma palestra muito gostosa para mim, né? Faz a gente desconstruir. E aí cada um fica à vontade para construir como julgar conveniente. Né? Mas a gente não precisa viver em modelos pré-moldados. E se alguém tem dúvida de que a gente tem, Souza, a capacidade de mudar, eu queria trazer esse vídeo final. E eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. Tem pouco mais de 60 segundos. Nós podemos ser o que nós quisermos. Nós somos capacitados para tal. Nós somos filhos desse Pai de amor. E quando Cristo Jesus nos diz que nós podemos tudo, e vai até mais longe, doutor Udete, diz: e todos vós sois deuses e podeis fazer o que eu faço e muito mais. Basta que a gente aprenda. E que brilhe a luz do amor, que é o idioma do universo. Se somos todos frequência e somos energia, e isso é inquestionável, a forma de compreensão das energias é a linguagem do amor. E o Cristo Jesus nos traz de uma forma sublime, no Evangelho de Mateus, que é justamente essa mensagem, a mensagem do amor, que é o caminho, verdade e vida. E que ninguém vai ao Pai, senão através desse amor. E eu gostaria de concluir com a frase que foi slogan da campanha presidencial de Barack Obama, à presidência dos Estados Unidos, em que ele dizia: Yes, we can. Sim, nós podemos. Que a paz do Cristo Jesus esteja com vocês, hoje, agora e sempre, e que assim seja.